Graça e paz, meus queridos irmãos. É bom estarmos novamente aqui com vocês, nesses novos tempos, nesses momentos que tentamos nos adaptar a ele da melhor forma possível. Podemos falar com você nesta noite, no final desta noite, quando se celebra a ressurreição de Jesus, reunidos a partir da primeira igreja de batismo no bairro Industrial, em Contagem, estar em contato com pessoas de diversas partes do nosso país, através do Facebook, podemos viver esse momento da melhor forma possível, dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, para esse tempo. Queríamos apenas desde já ressaltar aos irmãos que, caso haja alguma instabilidade na transmissão, guarde com calma que vai normalizando, porque aqui onde nós estamos, ontem nós tivemos uma tempestade muito grande com ventos fortes, granizo, várias quedas de árvore e tivemos alguns transtornos nessas quedas de árvore. Nós ficamos sem eletricidade ontem. Hoje pela manhã não tivemos condições de fazer o culto, porque estávamos também sem eletricidade. Com isso também atingiu as redes de transmissão de internet. Somente agora à tarde normalizou a eletricidade, a internet conseguiu reconstituir o sinal, mas de vez em quando dá uma pequena instabilidade. Então, peço a paciência de vocês, mas a gente vai fazer da melhor forma possível nesse momento, passando esse tempo juntos, meditando na Palavra de Deus, celebrando a ceia do Senhor, conforme nós já comunicamos através do grupo de WhatsApp com os irmãos, para que você pudesse se planejar para esse momento, para que
Aí você, onde você está, você é a igreja. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor com a igreja. Só que nós não estamos no mesmo espaço no templo. Estamos em lugares diferentes, mas unidos no mesmo Espírito como igreja. Somos igreja de Jesus. Assim como nós temos a igreja de Jesus espalhada em várias partes do país e do mundo, nós estamos nesse período com ela espalhada, dividida através dos lares, mas unidas num só corpo, que é a igreja de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos para esse momento muito especial. Eu quero, nesse momento, antes de ler o texto da Palavra de Deus, antes de meditar, eu quero transmitir aqui as nossas boas-vindas às pessoas que já estão aqui online: Estela, Lucinéia, Carlos Manuel, Shirley, Minu, Evandro, Shirley, Evandro, Ellison, Isabela, Minu, Sulamita, Minu, Sueli Teixeira, Rod Tostes, Marcos Rostins, Ellison, paz, meu irmão, Deus abençoe, Sueli, Vera Lúcia da Silva Rosimbo, Mecânica RSDF, seu amigo Rodrigo, esposa, Miriam, e tantos outros que já estão aqui, outros que ainda não se manifestaram. A Silvânia também está aqui com a gente, Silvânia Andrade, esposa do Breno, com as crianças, muito especiais, crianças do Senhor, né? Muito bom estarmos juntos aqui. Então, pode continuar assistindo, vocês podem continuar interagindo aí, podem mandar suas mensagens, e à medida do possível a gente vai destacando as pessoas, vamos também lembrando alguns outros, alguns recados que for necessário, a gente vai transmitindo também dentro do possível, tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor possa ser glorificado nesta noite, na sua vida e na sua casa. Sei que alguns irmãos, membros da igreja, gostariam de estar participando desse momento da ceia do Senhor, não estão, é necessário uma conexão banda larga, é necessário também que se tenha acesso ao Facebook. Infelizmente nem todos têm, então por isso não podem estar participando, mas os que podem, sejam bem-vindos. E esse momento, meus irmãos, é um tempo de nós glorificarmos ao Senhor, porque enquanto se pensa em um momento de dificuldades, de uma aparente derrota para muitas pessoas devido à impossibilidade de saírem de casa, ou se saírem com muitas cautelas, muito cuidado, em que normas estabelecidas nos municípios os impedem de reunir no templo, e por medidas sanitárias mesmo, mas enquanto isso nós vamos fortalecendo uns aos outros. Louvo a Deus pela vida daqueles irmãos que estão participando daquela jornada de oração, jornada que pensamos inicialmente 12 horas, chegamos a 17 horas de jornada de oração todo dia, não só um dia da semana, mas todo dia, até o final, até quando nós voltarmos para o templo, e ali vamos celebrar a vitória. Mas enquanto isso, nós estamos orando. Deus abençoe você que está participando. Se você ainda não está conseguindo participar, mas deseja participar, pode nos falar. Se você está participando, mas não está naquela escala, Deus abençoe, que Deus seja glorificado na sua vida. Quando nós nos propomos a orar, a buscar o Senhor, nós temos que estar certos que a oração ela vai trazer a vitória. Podemos ter dificuldades, muitas. Sei que é um desafio muito grande para nós, para muitas pessoas. 1 hora do seu dia você está separando todo dia para oração, em comunhão, está ali buscando ao Senhor. Isso é maravilhoso, mas eu sei que para isso, muitas vezes você tem que abrir mão de tantas coisas, né? Então, mas é maravilhoso vermos isso acontecendo, então, na vida da igreja, na vida dos irmãos, os contatos aí via redes sociais, via telefone,
eles se intensificam a cada dia, porque nós queremos estar perto. Precisamos estar perto dos outros, mesmo que não fisicamente, mas sabemos, todos nós, que estamos aguardando apenas o dia que o Senhor nos disser, vamos voltar para o templo, e aí nós vamos celebrar a vitória ali no templo também. Enquanto isso, através das redes sociais, além das pessoas que nós já expressamos boas-vindas, o Rodrigo Teixeira entrou também, Vanei Marques, Marlene Quirino Carvalho, minha mana, lá em Valadares, Éder Anacleto Cardoso. Deus abençoe a cada um desses irmãos também. Dininha está aqui do meu lado. Essas transmissões, meus irmãos, esses vídeos devocionais que a gente envia para você durante a semana, e essas transmissões online, elas são possíveis porque a Dininha está aqui, trabalhando aqui junto comigo todo dia, colocando essa transmissão para funcionar aqui, zelando, cuidando dela com muito cuidado, tá? Então, a amada esposa está aqui, falando comigo, me ajudando nesse momento, participando junto com a igreja, nesse momento aqui, diretamente, chegando até vocês, tá bom? Meus queridos, eu quero lembrar que nós estamos vivendo esse período da Páscoa, talvez nem precisa lembrar, né? Porque está muito vivo na mente das pessoas, né? A Páscoa nos lembra a libertação do povo de Deus que estava escravizado lá no Egito. Algumas mensagens circularam hoje pelas redes sociais, uma delas bem interessante a respeito disso, mostrando esta verdade, é que quando o povo de Israel estava escravizado, chega um momento que Deus não permite nem mesmo que eles estejam junto com os egípcios. Ele tira eles lá do meio dos egípcios, coloca eles dentro de casa, em um isolamento. Nesse isolamento, eles tinham que estar lá dentro da casa, as portas fechadas, havia um cerimonial todo para isso, mas estava ali de portas fechadas, e o sangue do cordeiro tinha que ser passado nas portas como um sinal para que eles estivessem protegidos. Ou seja, dentro da casa havia a vida pela proteção do sangue do cordeiro. Do lado de fora estava a morte. A morte estava ali fora, estava ali, se saíssem antes da hora, a morte estava do lado de fora. Só os que estivessem dentro da casa estariam protegidos. Hoje o Senhor nos coloca dentro de casa, nos protege. Algumas pessoas, por riscos de idade, de problemas crônicos ou dificuldade de movimentação mesmo, outros aqui também por causa de opção mesmo. Então, mas o Senhor, quando Ele ordenou que o sangue do cordeiro fosse passado naquela porta, Ele estava trazendo-nos um significado muito especial para cada um de nós. Quando recebemos a Jesus Cristo em nosso coração, o apóstolo João nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Esse sangue derramado na cruz cobriu as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, nos protege e nos dá a vida que vem da cruz. A cruz traz para nós não uma sentença, mas é uma vitória. Ali na cruz a morte foi tragada, ali na cruz Jesus recebeu a minha vida, a sua vida. Ali na cruz, Ele pagou o preço do meu, do seu pecado. Ali na cruz, o seu sangue foi derramado. O sangue não foi mais passado sobre uma porta, mas cobriu toda a nossa vida. E por isso hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Aquele povo celebrou a vitória quando saiu das suas casas e puderam sair ali do Egito. Foi um tempo de fortalecimento, de vitória, de cântico, de alegria, celebração. Tiveram muitos problemas na trajetória. Nós conhecemos bem a história do povo naquela trajetória no deserto. Mas eles, quando saíram ali, havia uma força tão grande neles que atravessaram aquele mar,
a seco, chegaram até o destino deles, porque havia alegria no coração deles, havia uma certeza da vitória, porque eles cumpriram aquilo que Deus havia determinado antes. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele está no seu coração, você tem a certeza de que Ele está te dando a vitória, está te protegendo, está cuidando de você, está sustentando a sua vida em todo momento. E Paulo teve um entendimento muito claro a respeito da obra salvadora de Jesus, ali na cruz, a morte, a ressurreição, a vida de Jesus. Eu quero ler com você alguns versículos hoje, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou destacar aqui alguma parte nesse texto para que a gente possa meditar e refletir um pouco nessa, junto com Moéder Anacleto Cardoso, nossas boas-vindas também, a Maria Lúcia, Cida, Adriano, Bernardo, Hudson Rosa, todas essas pessoas que estão com a gente também. Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a forma como o Evangelho chegou até ele e traz aqui o desafio da firmeza, de estarmos firmes nessa palavra do Senhor. No versículo 3, ele foi tema de uma devocional enviada aos irmãos, que ele enfatiza aqui a questão do Evangelho que ele recebeu, da forma como ele recebeu, ele também transmitiu. Ele diz qual era o conteúdo do Evangelho. Ele diz aqui que o conteúdo do Evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Então Paulo, ele renova aqui a sua declaração de fé. O que ocorreu foi que Jesus, por amor a nós, o texto diz, Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, os meus e os seus pecados. As Escrituras nos declaram que ele foi sepultado. A morte não deteve, o túmulo não deteve, mas o terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo diz aqui, de acordo com as Escrituras. Houve então aqui, Paulo está dizendo o seguinte, o cumprimento das Escrituras. Os profetas já haviam anunciado antes que ele viria, ele sofreria pelos nossos pecados, morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria. E Paulo diz o seguinte, as Escrituras se cumprem mais uma vez. Para reafirmar isto, Paulo diz assim, não apenas as Escrituras se cumpriram, que é o ponto primordial, mas ele diz o seguinte, mas depois ele apareceu para muitas pessoas. Ele diz aqui, ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12, depois disso, no versículo 6, apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez. E dentro daquele tempo, quando Paulo escreve essa carta, ele diz o seguinte, a maioria dos quais ainda está vivo, morrido. Depois diz, mas depois mais tarde ele vai aparecer para Tiago e vai aparecer para todos os apóstolos. Depois de todos ele se manifesta a mim. E ele se chama aqui, se coloca aqui um apóstolo, alguém que nasceu em outro tempo, fora do tempo, e ele, pela graça de Deus, ele diz no versículo 10, eu sou o que sou, e essa graça de Deus foi que operou a salvação na minha vida. E Paulo vai continuar dizendo assim no capítulo 15, a partir do versículo 12. Se você está com a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, continua acompanhando aí com a gente, para os que chegaram depois. O texto diz aqui, ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Por isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, é inútil, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Até o versículo 19. Paulo vai continuar falando aqui, depois, a respeito da ressurreição dos salvos, os novos corpos que os salvos receberão na ressurreição. Mas eu quero pensar nesse momento com você, dentro desses minutos, juntos aqui. Quero que você pense aqui comigo sobre essa evidência da ressurreição de Cristo. Eu não quero aqui entrar na questão médica, histórica, isso você tem aí em abundância nas redes sociais, textos que mostram os períodos de agonia, de sofrimento de Jesus até a sua ressurreição. Eu quero lembrar a você algumas questões que Paulo destaca aqui nesse capítulo 15, para nós entendermos a importância da proclamação da ressurreição de Jesus. Entendemos que Jesus morreu, ressuscitou, ele vive e a palavra de Deus diz que ele vai voltar. E na sua volta, ele vai levar para viver com ele aqueles que são dele, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor das suas vidas. Paulo então vai dizer àqueles cristãos ali em Corinto que eles precisavam ter plena convicção da fé que eles têm no Senhor. Eles não podiam duvidar jamais. Alguns entre eles questionavam até se a ressurreição era verdadeira. E Paulo então vai responder a essas questões para eles. Primeiro, ele responde através do seu próprio testemunho de fé. O que aconteceu com ele? Ele recebeu a palavra, ele recebeu do Senhor, aprendeu e transmitiu, e ele fala o conteúdo dessa palavra. Primeira coisa que ele diz aqui: eu sou a maior testemunha de todas que Jesus ressuscitou. Porque Paulo vai trazer um relato em Atos capítulo 9 do seu encontro com Jesus. Jesus, depois da sua morte, se encontra com Paulo, ainda Saulo, naquele momento ali em que ele perseguia os cristãos. E ele tem aquele encontro tremendo com Jesus, sua vida é marcada, impactada grandemente. Então, ele diz o seguinte: olha, primeiro fui eu, estou falando sobre a minha vida. Cumpriu-se na minha vida o que as Escrituras haviam prometido. Pois ele continua dizendo assim, não só isso, mas também para reafirmar isto, ele manifestou, apareceu para muitas outras pessoas. Num momento, ele diz aqui, além de Pedro, depois mais à frente, ele diz o seguinte: uma vez só 500 irmãos reunidos no mesmo lugar, pessoas que ainda estavam vivas, outros já tinham morrido, mas ele apareceu para eles, depois vai se manifestando aos outros apóstolos. E aí ele fala o seguinte: olha, a maior evidência da ressurreição de Cristo sou eu, a minha vida. Meu querido, a evidência da ressurreição de Cristo está em você, ele vive. A maior evidência da ressurreição de Jesus é você mesmo, é a presença de Jesus no seu coração. Ele cita várias outras evidências para confirmar para você que aquilo que você está crendo não é inútil, não, é verdadeiro. Se as Escrituras se cumpriram, se cumpre a cada dia, mas ele está lembrando a cada um de nós que nossa fé não é inútil quando nós cremos na ressurreição de Jesus. Não somos loucos por isso. Não é loucura da nossa parte declarar que nós cremos que Jesus morreu, ficou 3 dias
sepultado, no terceiro dia ressuscitou, não é loucura, não, é verdade. Porque Paulo diz o seguinte, eu sou prova disto. E aí ele diz o seguinte, então, a partir daí, a nossa fé é reafirmada. Ele vai dizer aqueles cristãos ali na cidade de Corinto, que se eles não creem na ressurreição, não crescem na ressurreição de Cristo, era inútil qualquer tipo de pregação, era inútil reunir, era inútil qualquer outra atitude deles. E ainda mais, se eles não criam na ressurreição, eles estavam testemunhando contra o próprio Deus que havia dito que ele iria ressuscitar. E ele vai continuar dizendo, se Cristo não ressuscitou, a sua fé não serve para nada. Qual a razão da sua fé? Um Cristo morto? Qual é a razão da sua fé? A razão da sua fé é um Cristo ressuscitado. Ele vive em mim e em você, através de você. Aqui onde eu estou, ele vive em mim. Aí na sua casa, onde você está, ele vive em você. O mesmo Cristo se faz presente em todos os lugares a partir da sua ressurreição. E ele é a nossa vida. E Paulo vai dizer no versículo 19, a nossa esperança não pode ser apenas esse tempo aqui. Se a nossa esperança é só essa vida aqui, é só esse tempo que a gente está passando aqui, a nossa fé é inútil. Por que serve? Qual a utilidade realmente da nossa fé se nós queremos um Cristo apenas para esta vida? Tem muitas pessoas vivendo assim, eles querem Jesus apenas para resolver problemas imediatos deles. Eles querem a esperança de Jesus, um Jesus que traz prosperidade, que traz cura, que resolve os problemas deles na sua casa, um Jesus que um Jesus que com uma varinha mágica, ele vai tocando as coisas e elas vão mudando à sua frente. Não que Jesus não possa fazer essas outras coisas, porque na verdade ele o faz. A palavra de Deus estabelece isso. Os milagres estão registrados na palavra de Deus. Em João capítulo 20 diz que muitos outros milagres Jesus realizou e não foram registrados porque não haveria livros no mundo que comportasse tudo aquilo que ele fez. Ele é o mesmo ontem, hoje, então ele continua sendo um Deus de milagres. Jesus, ele é o Jesus que opera os milagres da mesma forma como operou no passado. Mas a nossa fé, a nossa ênfase não está no milagre que ele faz. A nossa esperança, diz o versículo 19, a nossa esperança em Cristo não pode se restringir apenas às coisas desse tempo, às coisas desta vida. E Paulo diz aqui, se isto é verdade em vocês, e se isto é verdade em nós somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Alguma versão traz a palavra indignos. Meus queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós não podemos olhar para um Jesus apenas para resolver os nossos problemas terrenos, meus queridos. A nossa fé, a nossa esperança não restringe apenas a esta vida, porque Jesus ele prometeu que em João 14 diz o seguinte, eu vou preparar lugar. Quando tiver preparado lugar, eu vou voltar e vou levar vocês comigo para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então na ressurreição de Jesus, ele está garantindo a cada um de nós que a nossa fé não pode se limitar a esse mundo. Esse mundo tão marcado por violência, esse mundo cheio de indignidades, um mundo onde a gente vê toda forma de crueldade, de violência acontecendo todo dia, um mundo onde a gente está cercado por corrupção de todas as formas. E aí o Senhor Jesus nos ensina, por esse ensino do apóstolo Paulo, e diz o seguinte, a nossa esperança não pode ser para esse mundo apenas. Nós podemos esperar no Senhor para Ele nos socorrer nos momentos das aflições. Claro que nós podemos. E Ele mesmo diz para fazermos isso. E nós oramos por isso, para Ele nos
nos acompanhar, nos socorrer, mudar as circunstâncias da nossa vida. Não tem nada de mais isso. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. A nossa esperança está lá, porque Jesus está à direita do Pai, intercede por nós, mas Ele vive em nós através do Espírito Santo, e a Bíblia nos relata que Ele está vivo, que Ele vive. Esta é a mensagem da ressurreição, essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem é: Ele ressuscitou, Ele vive, e a minha esperança não está na vida deste mundo, mas na vida com Ele neste mundo e a vida com Ele também lá na eternidade. Depois que Paulo fala sobre tudo isso aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, ele então começa a falar aqui, a partir do versículo de número 20, a respeito da ressurreição dos crentes. E ali ele vai esclarecer uma série de coisas que irão acontecer na nossa vida, mostra a questão da morte, o vencimento da morte, e depois ele vai voltar a enfatizar a questão de algumas práticas que havia ali na cidade de Corinto, lá no versículo de número 29, e mais adiante ele vai dizer sobre a nossa justificação, e depois no partir do versículo 35, ele fala sobre os novos corpos que receberemos na ressurreição. Se a nossa esperança não é apenas a esta vida, e a nossa esperança está na vida com o Senhor, Paulo diz assim, que depois de tudo, ao final da nossa vida, o Senhor vai transformar o nosso corpo, mas Deus lhe dá um corpo como determinou cada um, segundo a espécie. Ele vai mostrando aqui a questão da semente, no versículo 38, 37, 38. Depois ele vai dizendo o seguinte, que o corpo carnal, ele é sepultado e ele como semente do corpo espiritual. Mas uma coisa que Paulo deixa clara aqui no texto, ele diz o seguinte: nem todos morreremos. Muitos, quando Jesus voltar, podem estar vivos. Mas ele diz o seguinte: mas todos os nossos corpos serão glorificados, formados em um corpo espiritual. A essência do nosso corpo, ela não foi feita no pecado, não foi criada no pecado. Deus criou o homem perfeito. O pecado contaminou o corpo do ser humano. Aí Paulo vai esclarecer isso, que esse corpo contaminado pelo pecado, ele vai ser substituído por um corpo espiritual. Por isso é que nós temos que, quando servimos ao Senhor e consagramos a Ele, Paulo vai dizer, outros textos, que nós temos que consagrar o nosso corpo ao Senhor, os membros do nosso corpo pertencem ao Senhor, porque esse corpo ele fala o seguinte, ele utiliza-se dessa expressão, a semente, semeado o corpo natural, versículo 44, e ressuscita um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, Paulo vai dizer que é o corpo que nós iremos receber para estarmos juntos no reino celestial. Há um processo da transformação do nosso corpo. Nem todos morrerão, mas os mortos ressuscitarão com um novo corpo glorificado. Os vivos terão os corpos transformados nesse corpo glorificado. Esse corpo que ele vai dizer, um corpo incorruptível, no versículo 52, ele fala sobre isso, que no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vai haver uma transformação do nosso corpo, em um corpo espiritual, que nos permitirá, então, estar com o Senhor. Por quê? Porque o corpo que nós temos por causa do pecado, e o corpo que nós receberemos, glorificado, é um corpo imortal, é um corpo eterno, para estar com o Senhor lá no céu para sempre.
Então, esse ato, esse processo dessa transformação é que Paulo diz-nos que nós precisamos zelar por isso e não ficar esperando apenas por esta vida. Se nós temos a esperança nesta nova vida com Cristo, é isso que nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia nos garante. A nossa esperança é que nós estaremos com o Senhor para sempre. Quando nós lemos os relatos ali em Apocalipse, quando o Senhor fala sobre a Nova Jerusalém, a constituição da sua igreja, o restaurar da noiva, ele mostra exatamente esta nova vida que Cristo nos traz. Meus queridos, eu quero, nesta noite, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu gostaria mesmo que você entendesse estas verdades e consagrasse a sua vida ao Senhor. Paulo vai dizer em Romanos que nós precisamos consagrar o corpo, ser transformado num corpo espiritual para oferecermos o culto racional ao Senhor. São tantos textos que nos ajudam a entender a necessidade que nós temos, meus irmãos, de vermos a transformação do Senhor na nossa vida agora, aqui. Mas a nossa esperança não é aqui. É o que nós lemos, enfatizamos com os irmãos, o versículo 19. A nossa esperança não é desse tempo, não apenas esta vida, porque se for isso, nós somos indignos, somos miseráveis, de acordo com a versão que você lê. Mas a nossa esperança está no Senhor, na vida com o Senhor, na eternidade. Então aí, ele diz assim, então aí nós iremos ter os nossos corpos ofertados ao Senhor, nossa vida consagrada ao Senhor. O sangue de Jesus derramado em nós nos purifica dos nossos pecados, transforma a nossa vida, e quando Jesus voltar, os que já morreram ressuscitarão, receberão um novo corpo glorificado. Se estivermos vivos, quando Jesus voltar, esses corpos que nós temos aqui do pecado, marcado pelo pecado, que traz em si a condenação do pecado, eles serão transformados. E nessa transformação que eles irão passar, nós estaremos recebendo um corpo espiritual, eterno, imortal, para viver com o Senhor para sempre, exaltando e glorificando a Deus no reino celestial. Que hoje seja um dia muito especial na sua vida. Não apenas um dia que você lembre da Páscoa, não alguns elementos seculares da Páscoa, mas que hoje seja o dia em que você está entendendo o significado da Páscoa, da morte, da ressurreição de Jesus na sua vida. Que o poder de Jesus esteja presente em você. Você seja alcançado hoje, nesse momento, pela presença de Jesus. Esse Jesus que morreu, ressuscitou e ele vive em você. E você viverá com ele aqui e também na eternidade. Que ele seja glorificado na sua vida. Que você viva essas verdades hoje. Aí na sua casa, mesmo nesse tempo de afastamento social, viva essas verdades. Diga às pessoas dessas verdades. Proclame, declare, deixe seus vizinhos verem em você que você é alguém diferente, que o poder de Jesus transformou a sua vida. Declare para os seus amigos, mande mensagens para ele via rede social, declarando que Jesus está vivo, que você o encontrou. Não uma mensagem que Jesus vive, uma mensagem simplesmente de vazia. Paulo diz aqui, no texto que nós lemos no início dele, Paulo está dizendo que não é aquilo que simplesmente as pessoas disseram que ele está vivo. Eu o conheci, eu o conheço. Eu sei que ele está vivo porque eu o conheço. Que essa verdade você proclame para as pessoas, dentro da sua casa, com seus vizinhos. Você que está indo ao trabalho, os seus colegas de trabalho. Os que não estão indo, através de redes sociais, declare isso sempre. Ele está vivo, eu sei que ele está vivo. Sabe por quê? Porque eu o encontrei. Ele está vivo porque ele vive em mim. Minha vida pertence a ele.
Ele reina em mim, eu sei, eu posso sentir a presença dele na minha mente, eu posso sentir esse fluir dele no meu corpo, posso sentir o calor dele agindo em mim, eu posso sentir esse mover dele em mim. A minha mente pertence a ele, o meu corpo pertence a ele e eu vou receber um novo corpo depois, em troca deste, porque ele vive em mim. Porque eu não espero por Cristo somente para esta vida. Eu espero por Jesus nesta vida, mas a minha esperança está no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E ali Ele prepara-nos para viver com Ele para sempre. Meus queridos, que você nesta noite possa refletir, possa pensar nestas verdades que nós compartilhamos agora com você, nesse momento de proclamação da ressurreição de Jesus. E eu quero agora orar com você também. Quero agora colocar a sua vida diante do Senhor. Quero pedir ao Senhor para que você possa viver esta verdade na sua vida agora e para sempre. Gostaria que, se você está na sua casa, está junto com outras pessoas e desejar se unir a outras pessoas, una eles aí agora em oração. Vamos numa só fé, como igreja, aí na sua casa, aqui, vamos nos unir então em oração agora. Porque Jesus morreu, ressuscitou, Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive aí na sua casa, Ele reina e reinará para sempre. Não importa as circunstâncias do mundo que vivemos, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar. Deus, nesse momento, Deus, de busca ao Senhor, de crescimento no conhecimento do Senhor, de aprendizado, Deus, nós queremos agora colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos acompanhando, os que vão acompanhar depois, mesmo que não puderam participar desse momento, mas que estarão acompanhando esse vídeo, onde estiverem, no momento em que estiverem assistindo, Deus, que a graça e o poder de Jesus possa vir sobre eles, Pai. Que haja esse perfeito entendimento da obra salvadora de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor que veio a este mundo, sofreu pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive hoje à direita do Pai, intercede por nós e prepara-nos morada. Senhor, que vai voltar, que esta verdade do Evangelho esteja viva em nosso coração, Pai, todo dia. Se entre essas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, se existe aqui alguém que ainda não conheceu a Jesus como Salvador, como uma experiência verdadeira de Jesus na sua vida, Pai, entra agora nesse coração, transforma agora, Deus, esta vida, Pai, em nome de Jesus. Que a verdade da ressurreição de Jesus se torne evidente na vida dessa pessoa, Deus. Alguém que já conhece o Senhor, mas por alguma razão não tem vivido essa verdade, tem esperado apenas em Jesus, que diz respeito a esse mundo, a esse tempo, mas que agora ele possa voltar para o Senhor e desejoso de viver a vida com o Senhor na eternidade, que agora ele possa entregar a sua vida, renunciando ao mundo, ao pecado, refazendo esta aliança com Deus, vivendo essa nova vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa agora, ó Deus, manifestar essa presença do Senhor agora poderosa. Assim como Paulo, Deus, pôde testemunhar. Eu sei que Jesus ressuscitou porque eu conheci. Que esta verdade experimental que possa ser evidente agora na vida de todos que estão nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Deus. Derrama a bênção do Senhor agora. Que cada um possa começar hoje já a declarar: Ele vive. Ele vive. Não como um jargão desse mundo, Pai, mas Ele vive porque eu o encontrei. Ele vive porque Ele vive em mim. Eu sinto a presença dele em mim. Deus, que essa verdade seja autêntica na vida de
cada um que está nos ouvindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós apresentamos todas essas pessoas ao Senhor, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu quero, antes de nós continuarmos aqui, conforme nós já orientamos aos irmãos mais cedo, nós vamos ter também um momento muito especial. Nós não podemos estar no templo, repetindo o que eu já havia dito mais cedo, nós não estamos no templo, mas nós somos igreja. Igreja, corpo de Cristo, nós teremos aqui, vamos celebrar a ceia com você aí. Se você preparou para isso, com o suco de uva, com o pão, a gente vai daqui a pouquinho fazer também essa celebração da ceia aí na sua casa, aí com você, tá bom? Você prepara aí, fica pronto, que já já nós vamos fazer esse momento da ceia do Senhor. Irmã Alice Teixeira também, que entrou, irmão Ulisses Campos, Sueli Teixeira, que está assistindo junto com o seu esposo, Simão Bertier, Vinícius Silva Campos Pereira, Lourdes Costa, o Marcelo do Carmo Nogueira, pastor Josino Marques Neto, meu colega, Deus abençoe sua vida. Todos aqueles que estão enviando as mensagens aí, Deus abençoe, glória a Deus. A Silvânia de Freitas também, a Renata Gadoni, esposa do pastor Paulo Marcos, um abração para eles, Deus abençoe nossos amados irmãos, nossas ovelhas tanto tempo. Deus abençoe, Joselita Camila Eloy, nossa prima lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe. E junto com eles, tantos outros que estão aqui expressando a sua gratidão, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor por esse momento tão especial. Deus continue sendo glorificado na sua vida aí nesse momento. Meus queridos, eu enviei já um áudio dentro no grupo da igreja, passando algumas orientações e informações a respeito desse momento que a gente está parado, sem poder reunir o templo. Informamos já para os irmãos uma série de coisas e, ao mesmo tempo, nós informamos também a respeito das próprias contribuições financeiras, damos uma sugestão e esperamos dos irmãos uma sugestão também para isso. Então fica aí aquelas sugestões devido aos compromissos financeiros que nós temos com o templo para manter as nossas contas ali também, tá bom? Então, se você não ouviu o áudio que eu enviei no grupo da igreja, ouça lá. Se você perdeu devido às mensagens que chegaram depois, só pedir que a gente manda lá também, lá no grupo, tá bom? Muito bem. Sobrinha de Mara, assistindo lá em Valadares também. Deus abençoe a vida dela. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus é algo tremendo. Eu disse para os irmãos algumas semanas atrás, em uma das lives, que é importante a gente entender que a igreja ela é de Jesus. Ele disse que estaria edificando a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam, a igreja dele. Poderiam surgir dificuldades, problemas, a igreja ia prevalecer. E ela prevalece independente de coronavírus, independente de isolamento, afastamento social, não importa o tempo que nós utilizemos, ela existe. Ela está aí agora hoje na sua casa. Então nós vamos agora para esse momento muito especial. Como igreja nós celebramos mensalmente a ceia. E nós não vamos mudar muita coisa porque a igreja está reunida. Só que eu estou aqui, você está na sua casa, mas somos igreja. São partes desse corpo. Parte desse corpo que se completa, um todo se completa e nós nos tornamos igreja, corpo de Jesus. Então, nós temos aqui, preparado aqui, o cálice,
ao suco de uva, temos aqui o pão e nós vamos participar da ceia aqui. Eu e Dininha aqui, você... Muito bem, teve um pequeno travamento aí, conforme eu disse para vocês no início, né? Mas de vez em quando dá mais um travamentozinho aí, mas a gente vai, tá? Tá bom, a iluminação tá boa. Tem que esperar voltar aqui, né? Muito bem, então voltando, devagarzinho, tá? Vamos lá, vamos voltar. Teve mais um trabalho, como eu disse para os irmãos, a internet aqui andou tendo muitos problemas de ontem para hoje. Toda hora tá dando um travamento, continua ligado aí, tá bom? E a gente vai levando aí, daqui a pouquinho a gente já vai concluir aqui. Pastor Nicodemo Célio, um abração, meu. Deus abençoe sua vida também. Voltou, que bom, né, menino? Voltou, vamos lá. Pastor Paulo Marcos Fonseca, grande amigo, Deus abençoe sua vida também. Muito bem, vamos então, aproveitar enquanto o sinal está ficando aqui, vamos ter então agora a celebração da ceia do Senhor. Vamos lá, então você vai acompanhando aí, vamos tá tendo uns travamentos aqui, né, Sulamita, mas a gente tem um tempo grande aí, né? Tem a noite toda pela frente aí, a gente chega lá. Eu estou acompanhando aqui, para a hora que travar, a gente dá uma paradinha, volta, para que você não perca nada. Tá bom? Então vamos lá. Paulo fala sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, no texto conhecido, né? Todos, texto ele nos ensina sobre o significado da ceia do Senhor. Nós falamos hoje muito sobre a experiência com Cristo de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, e aqui nós voltamos um pouquinho para falar sobre a ceia do Senhor. Paulo está tratando ali com aqueles irmãos, com todos os problemas que eles tinham no dia a dia, ele está dizendo, olha, eles são meus irmãos em Cristo. E versículo 23 diz o seguinte, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, mas logo após haver dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Mesma forma, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que eu comerdes deste pão, beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E comendo o pão, bebendo o cálice do Senhor indignamente, ele é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, desta maneira coma do pão, do cálice, come e bebe sem ter consciência do corpo, como come e bebe para a sua própria condenação. Aqui é a orientação de Paulo sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é o momento da proclamação. O Paulo diz o seguinte, que todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós entendemos a ceia do Senhor como proclamação da morte, ressurreição de Jesus até a sua volta, nós entendemos a importância de nós termos a ceia, mesmo você estando aí na sua casa. Então, a ceia do Senhor é um momento de comunhão da vida da igreja, e nós estamos comunhão porque temos o Espírito que nos une, em comunhão porque nós estamos proclamando a morte do Senhor até que... Então, que essa proclamação possa fazer diferença na sua vida hoje. Aí onde você está,
Você que já entregou a sua vida a Jesus, já faz parte da igreja, de uma igreja que professa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, já foi batizado. Você que já está na sua casa, material para você participar da ceia do Senhor. Então vamos lembrar daquilo que eu sempre mostro para os irmãos na celebração lá da ceia. O que eu mostro sempre para os irmãos a ceia é memorial. É para lembrarmos, quando nós pegamos o pão, você vai ver aqui, quando nós pegamos o pão e pegamos esse pão, ele não tomar no corpo de Jesus. Ele é um elemento que nos lembra que o corpo de Jesus foi moído na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Ele continua sendo pão. Ele não vai se transformar. Ele é pão, ele continua sendo pão, mas esse pão, ele vai nos lembrar que o corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados, para que nós não sofrêssemos o preço do pecado. Jesus se fez pecado por nós e pagou o preço que seria nosso, recebeu o castigo que seria nosso lá na cruz do Calvário. E quando nós pegamos agora o cálice, aqui nós temos o suco de uva nessa taça. Não importa em que você colocou aí o seu copo, taça, o que você usou aí para colocar. O importante é que esse suco de uva que está aqui, ele permanece sendo suco de uva. Quando nós o tomamos, ele não vai, ao ingerir, transformar no sangue de Jesus para entrar pela nossa boca e limpar o que está lá dentro de nós, nosso pecado lá dentro. Não. O sangue de Jesus purifica o nosso pecado, mas esse elemento aqui que nós tomamos aqui, esse cálice, ele permanece sendo um suco de uva, mas ele nos lembra que lá na cruz do Calvário, Jesus foi moído pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário purifica de todos os nossos pecados. Lembra que por causa desse sangue de Jesus que foi derramado na cruz, não há mais condenação, estamos em Jesus Cristo. Então, por isso, nós participamos da ceia como proclamação da morte de Jesus, através do pão e através desse cálice. Estamos anunciando a você que Jesus morreu, ressuscitou e é do Pai, e ali intercede por mim e por você. Mas ele vai voltar, e na sua volta ele vai nos levar para estar, diz no versículo 26, nós fazemos isso até que ele venha. Paulo não fala aqui sobre quanto tempo, se toda semana, se todo mês, como que deveria ser, mas ele diz o seguinte: faça isso até que ele volte. E nós estamos nesse tempo agora, com essa situação de não se estar no templo, mas estamos anunciando até que ele venha. Não deixamos de anunciar. Deus nos deu hoje esse novo tempo através das redes sociais para anúncio, para proclamação. E é isso que agora nós estamos fazendo aqui com você nesta noite. Então, em nome de Jesus, se você está aí pronto para participar da ceia, nós vamos participar de Ninha, participando comigo aqui, e você aí na sua casa, com seus entes queridos. Então, vamos então celebrar a ceia do Senhor. Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento de celebração da ceia, e momento em que nós relembrando aqui o que Jesus fez na cruz, renovando a nossa fé, agora então diante do Senhor. Então nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor para que receba a nossa vida e a nossa gratidão por esse momento que nós. A Dinha vai orar agora por nós, por todos nós, e por esse momento da ceia do Senhor. Jesus, obrigada pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Oh, Deus. Obrigado, Deus.
O Senhor sofreu a Oh, dor, Deus. mas a tua dor não foi em vão. Verdade, O Senhor Pai. nos salvou, nos libertou Amém, e Jesus. vive em nossos corações. Oh, Deus, Obrigada, Pai. eu agradeço em teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, você está com pão aí? Você vai pegar o pão e vai comer o seu pão como culto ao Senhor, adoração ao Senhor, até que Ele volte. Então vamos lá? Agora, você está com cálice, está com seu suco de uva, não importa qual recipiente dele. Então você vai pegar o seu suco de uva e você vai tomá-lo. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Oh Deus, esse momento que a igreja se manifesta através da ceia do Senhor, em suas casas, a igreja voltando bastante às suas origens, quando se reunia ali, celebrava-se a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando hoje, nessas circunstâncias que nós temos, e gratos ao Senhor porque somos igreja. Independente das circunstâncias, somos igreja de Jesus. Nos unimos nesse ato de fé e proclamamos que Jesus está vivo, proclamamos a morte, proclamamos a seu sepultamento, proclamamos a sua ressurreição, proclamamos que Ele vai voltar, até que Ele volte. E através desse momento da ceia do Senhor, nós expressamos a nossa obediência ao Senhor como igreja, e nesse momento também nós podemos agora entender a importância de sermos igreja. Independente das circunstâncias, nós somos igreja e permanecemos sendo igreja e o seremos igreja. E quando Jesus voltar, o Senhor diz a sua palavra que Ele vai levar a sua noiva, a sua igreja, e estaremos com Ele para sempre no reino celestial. Então a igreja continua. Agradecemos, Pai, porque na revelação final do Senhor ali no livro de Apocalipse, no capítulo 19, o Senhor vai nos dizer que a visão do trono de Deus foi tão tremenda que, no dia seguinte, ali não havia o templo, porque o templo era o Senhor. É o Senhor, tudo é o Senhor. Não é o templo que nos faz igreja, é o Senhor vivendo em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa vida. E obrigado, Pai, por ser igreja do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos permita, Deus, viver como igreja a cada dia das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que participou da ceia agora, Pai. Ela possa ter entendido o significado da ceia do Senhor lá na casa dela. E que ela possa ter entendido o significado de ser igreja nesse tempo. E viver sendo igreja e proclamando Jesus como igreja, Pai. Vai ao encontro dessa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a sua casa, a sua família. Traz, ó Deus, vitórias para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um, o amor de Deus, nosso Pai. E que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida do povo de Deus, que está hoje reunido nas suas casas, espalhado em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. 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 Antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, apenas agradecendo a todos que participaram, apesar dos probleminhas que nós tivemos, mas o travamento e tudo mais, mas participaram juntos
chegou depois também da nossa última saudação, nossa irmã Maria de Lourdes Santos Oliveira, depois nosso amado pastor Zé Valdo, tem abração para nosso colega, nosso ajudante na igreja, Deus abençoe o dia, suas filhas também. Deus abençoe a todos que chegaram, eu acho que eu não esqueci ninguém. Deus abençoe a todos e tenham todos uma semana muito abençoada. Aos irmãos membros da igreja, informamos aos irmãos que as informações a gente vai continuar passando através do grupo de WhatsApp da igreja. Dúvidas que você tiver, entre em contato comigo, pelo grupo ou pessoalmente. Nós estamos juntos aí, apesar da distância física, mas juntos no espírito e juntos para aprendermos na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde. A gente vai ter algumas outras transmissões essa semana, mas que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa viver uma semana de muitas experiências com o Senhor. Saindo para o trabalho, ou aquele que não pode sair, aquele que está aí. Os que precisam sair, vão. Os que não precisam, cumpram com esse cuidado nesses tempos. Esperamos em Deus que seja os últimos dias, seja os últimos tempos. Daqui a pouquinho isso passa e nós podemos estar juntos novamente. Eu espero que isso aconteça bem rapidamente. Que Deus te abençoe grandemente. Viva essa nova vida com o Senhor. Irmã Lurdinha lembrou algo aqui muito importante, né? Está com saudades, e nós também, irmã Lurdinha, muita saudade de todos vocês. A gente está sempre nesse contato por rede social, mas o desejo de estar juntos é muito grande. Deus abençoe a todos, dê uma semana em paz, sustente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, viva essas verdades. Jesus vive. Ele vive em mim, vive em você. E como Paulo nos ensinou nessa noite, o que eu recebi, eu transmiti para vocês. Então vamos fazer isso como ele fez. Vamos transmitir para as pessoas. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e ele vai voltar. Quando ele voltar, eu quero estar com ele. Eu espero que você também queira estar com ele. Que ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.